Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Tava tendo um movimento ali, Twitter, Facebook, de pessoas falando assim: "Meu Deus, que medo que eu tô de entrar na rede social e cair dentro da live de alguém. Meu Deus, mas que mala essas lives. Nossa, essas lives são horrorosas". De tanto ouvir as pessoas falando mal da live, eu falei: "Tá aí, vou fazer isso aí. Ninguém quer?". É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô fazendo isso. Que bom que eu não parei e eu vou continuar mesmo. Eu tô fazendo certo. Porque para uma pessoa que é insegura, você ter essa frase na sua cabeça, eu acho um avanço. Eu preciso muito da minha criança, eu preciso muito dessa menina dando água na cabeça, eu preciso da menina que ficou lá em frente à turma, que debochava, imitando a Fafá de Belém. Eu preciso dessa Cristina sonhadora, porque eu tô colocando um sonho no palco. Essa é a Tereza Cristina, cantora carioca e uma das principais representantes do samba na atualidade. Durante a pandemia, ela se tornou um fenômeno na internet com suas lives com música, entrevistas e convidados ilustres, evoluindo depois para um programa próprio, o Botequim da Tereza, pela UOL, onde ela continuou a encantar convidados e espectadores. Com uma carreira de sucesso no Brasil e no exterior, Tereza Cristina é uma das artistas mais respeitadas e admiradas do cenário musical brasileiro. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Este jongo é de Deus, nosso som é de Deus, grito sangue é de Deus, nosso sangue é de Deus, nosso santo é de Deus, e nossa cor é de Deus, meu barraco é de Deus. Se a dona da casa me dê permissão, se a dona da casa me dê permissão, mas só vim aqui pra te ver, crioula. A Tereza Cristina é uma artista que aproveitou o poço sem fundo da pandemia e dobrou a aposta na arte como salvação. Suas lives com música e convidados que eram praticamente um cardápio do panteão da música brasileira foram um fenômeno de alegria e esperança para um Brasil em luto e isolamento. O sucesso trouxe os merecidos holofotes para uma artista que já tinha uma sólida carreira dedicada ao samba e à cultura brasileira, e foram ampliando e aprofundando a percepção do público sobre a tridimensionalidade dessa artista tão plural. Quando Tereza se lembra da primeira cena em que entrou em contato com a sua vocação, já dá para entender que quando ela está conectada com a sua potência, não tem nada nem ninguém que segure. A primeira cena em frente ao espelho, com a anágua da minha mãe na cabeça, cantando, foi assim. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu imitava a Fafá de Belém no colégio, mas era uma coisa muito espontânea, era Filho da Bahia, um sucesso dela, e ela dançava, ela fazia uma coreografia, assim, com os ombros para trás. Eu gostava daquilo, terminava a aula, eu ia para frente e fazia aquilo. Saia dessa roda, venha descansar. Venha pro meu colo, venha namorar, moreno. Algumas pessoas gostavam, outras não. Mas não era uma coisa de eu sou cantora, eu queria imitar a Fafá. Mas esse ofício de cantar, do drama, sabe, do palco, foi um sonho que eu não tive criança. O meu sonho era para um outro lado. Eu queria ser esportista, queria ser atleta de vôlei e tal. Mas esse momento, esse álbum, Chico e Bethânia, essa introdução, tan, dararararará. Foi assim, eu tinha alguém. Era perfeito, era o tempo de eu pegar na água, botar na cabeça e pegar uma escova, sabe aquelas umas escovas grandes que nem existe mais hoje em dia, escova de banheiro. Foi assim, e eu ficava imitando todos os trejeitos, claro que não
perfeito, mas assim, tudo que você pode imaginar que a Bethânia fizesse no palco, de respiração, de cabelo, de passar a mão no cabelo, eu fazia. O que que você sentia quando você estava fazendo isso? Eu me sentia outra pessoa. Eu demorei muito a encontrar a minha beleza, ou a entender que eu era uma mulher que tinha beleza dentro de mim. Esse momento foi muito cruel, colégio, por muito tempo fui a única negra da minha sala, então tinha essa coisa com o meu cabelo, eu não gostava do meu cabelo, e os olhares que eu tinha já nova dos meninos eram olhares muito cruéis. Pisciano tem essa coisa, né, a gente acha que conhece todo mundo, então eu entendia que eles não queriam olhar para mim, que quando olhavam para mim tinha um deboche, tinha um escárnio, tinha alguma coisa, mas aquele momento da mágoa, o meu cabelo não era mais o meu cabelo de verdade, era um cabelo da Maria Bethânia, e ela tinha uma coisa de passar a mão no cabelo, de se jogar para trás, segurar o microfone com as 2 mãos, assim, e eu me sentia tão linda. Era uma coisa muito minha. Já tive muita vergonha de falar isso. Hoje em dia não tenho, porque usei disso para realizar meu sonho, mas era um momento muito assim: "Olha como eu sou linda". E é muito doido, porque é para contar uma história muito triste de uma mulher muito calejada pela vida, sendo trocada, trocando diamantes, né. Eu, virgem, nunca tinha dado um beijo na boca. E estava ali com aquele ar, eu nem sabia o que era diva, eu estava com um ar de mulher que: "Olha como eu sou incrível, Gilda", sabe, eu era assim. E você se conectava com a letra também ou era mais com o que a Bethânia passava cantando? Eu cantava a letra toda com a intensidade que eu achava que ela tinha. Eu preocupei muito a minha mãe, tá, porque troquei essa pessoa que eu morava por essa criatura que eu julgava pudesse compreender todo o meu eu. Meu Deus, todo o meu eu de quê, gente? 8 anos, 7 anos, uma pirralha. Que eu é esse? Nossa, era essa. E outra, tinha uma pior, né, que era o sem açúcar. O sem açúcar, então, era quando porque eu sempre tive 5 irmãos, então sem açúcar eu tinha que estar sozinha no banheiro, sozinha no quarto, porque tem uma cor todo dia ele faz diferente, eu ia andando pelo quarto, "De noite sou seu cavalo", o dia que minha mãe ouviu cantar "De noite sou seu cavalo", ela me falou um monte. "Isso não é música para você". E eu só achava tão lindo a voz dela, né, o timbre, era um feitiço aquilo. Você se olhava e se achava linda no reflexo ou você se sentia linda? Eu não via mim. Eu me olhava no espelho para eu entender o gestual que ela fazia, mas o reflexo do espelho não era o que eu estava vendo. Eu poderia estar até de olho fechado, eu estava imaginando ela, sabe, um olho todo delineado, preto. Eu imaginava uma mulher, talvez o reflexo que eu visse no espelho nem era eu. Acho que só a Pisciano entende. É uma fantasia mesmo, assim, de fingir que é uma pessoa e sentir que sou essa pessoa, sabe? Mais para atriz, praticamente. É, talvez sim. Essa música que você falou, que você a Sem Açúcar, que você fazia sozinha, você entendia que aquilo era proibido? Sim, porque a minha mãe não gostava quando eu cantava "Dia ímpar tem chocolate, dia par eu vivo de brisa, dia útil ele me bate, dia santo ele me alisa". Ela falava que não era música de criança, então eu não queria dar explicação, porque assim, se você tá ali no teu momento, né, eu tô ali outra pessoa, sabe. E aí alguém entra, a fantasia é quebrada e uma vez que se quebra, eu nem continuava a música, eu deixava para outro dia. Eu não conseguia parar aquilo ali, fecha a porta e começa de novo, sabe. Cortava o meu tesão mesmo, assim, sabe. Mas era isso, assim, era uma música proibidona. E vou ser bem sincera pra você, tá, eu não tinha noção do que era proibido. É claro que, com o tempo, eu fui entender, que mulher é essa? Que ela tá falando? Que momento é esse que essa mulher tá passando? Eu só queria falar: "Todo dia ele faz diferente, não sei se ele volta da rua". Diferente, não sei se ele volta da rua, Gente, não sei sei se me lá, traz é uma coisa meio de doido, assim. presente. Como tinha essa coisa do clipe do Fantástico, e tudo que aparecia da Bethânia era muito chamativo e forte.
Eu achava que ela tinha um olhar muito forte. Claro que depois eu fui entender que aquilo ali era uma maquiagem, né, uma maquiagem muito dramática, mas tinha uma coisa assim, aquele olhar penetrante e uma eloquência, uma coisa de criança, né, tinha essa coisa da timidez, então eu ali sozinha, sem ter ninguém me olhando, eu tinha uma expansão de movimentos e de poder colocar a voz para fora de um jeito meio teatral, que eu achava que eu não podia fazer aquilo. O fato, inclusive, de eu achar que é proibido, foi o que me deu mais vontade de fazer aquilo quando ninguém estivesse em casa. Como se fosse um momento que você conseguia experimentar a sua potência. Hoje, com esse olhar, talvez, mas ali com aquela pouca idade eu nem tinha noção disso. Se você imaginar o sentimento que você sentia ali fechando o olho e sentindo essa potência e a plenitude, se você tivesse que dizer da sua carreira já agora nos palcos, qual teria sido o momento que mais se aproximou dessa pureza dessa cena que você descreveu? Eu acho que foi quando eu cantei Foi Assim, no show da Mangueira, no Vivo Rio. A Mangueira fez aquele show de verão, né, para arrecadar dinheiro, era uma homenagem ao Jamelão. Os homenageados do enredo, né, Jamelão, Delegado, Cartola. Eu cantei Cartola e cantei Jamelão, e a música do Jamelão eu fiz questão que fosse essa. Para mim foi, sei lá, Noite de Princesa, uma plateia, né, a casa lotada, e saber que eu estava ali no palco, daqui a pouco ia entrar o Chico, ia entrar a Gal, e eu cantando Foi Assim. Tá aí, assim, se a gente voltar, né, se a gente chegar num Black Mirror, eu quero esse DVD. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme? A minha cabeça explodiu numa aula de literatura brasileira com a Maria Helena Rouanet. Eu acho que foi aonde eu deixei a minha infância não para trás, né, porque eu sempre estou com a minha infância perto de mim, até com os meus medos, minhas inseguranças, assim, uma coisa que eu trago, eu acredito que tem de outras vidas isso, mas eu lembro o dia, era uma aula de manhã na UERJ, e a Maria Helena Rouanet, que é a professora que mais me, não sei, que eu não vou esquecer dela. Ela chegou na sala de aula e sentou, naquela época se fumava muito, né, em sala de aula, acendeu um cigarro, foi no quadro e escreveu assim: "Perspectiva". E aí ficou aquele mistério, né, perspectiva, o que que é perspectiva? Quando eu achei que ela ia falar sobre perspectiva, ela estava com um rolo, assim, na mão, ela abriu o rolo e era o quadro As Meninas, do Velázquez. Eu me emociono até hoje, assim, eu fiquei olhando aquele quadro e é aquela mulher fumando um cigarro atrás do outro, sem escrever uma vogal no quadro, ela só escreveu a palavra perspectiva. Eram 2 tempos seguidos de literatura brasileira. Ela falou sobre perspectiva com todo mundo olhando para o quadro do Velázquez. Aquilo ali estraçalhou a minha cabeça. Hoje em dia tem uma expressão que eu acho maravilhosa, né, que é: "Ai, alugou um apartamento na minha cabeça". Eu acho que eu entrei naquela aula, a Cristina, né, que é como todo mundo me conhece na minha casa, então a criança é Cristina, minha família toda me chama de Cristina, e eu saí daquela aula ali Tereza Cristina, eu saí uma outra pessoa. Eu enxerguei tudo, tudo, tudo de outra maneira. A vida, as pessoas, a arte, a literatura, principalmente a pintura que, para pessoas como eu, assim, suburbanas, que não tive acesso a artes plásticas, aos grandes pintores, nunca tinha ouvido falar sobre Velázquez, não sabia quem era e não tinha noção do que aquele quadro pudesse representar se não fosse aquela aula. Eu sou muito emotiva até demais, não gosto muito disso. Eu saí da aula, eu fui no banheiro, eu chorei muito. Eu fiquei muito emocionada com aquela aula e eu me apeguei a essa professora de um jeito que, durante vários momentos da minha vida, eu falo dela, porque o que ela me ensinou, que tudo na vida é perspectiva, tudo. Tudo é de onde você está vendo, tudo é a distância que você tem do que você fala.
E a limitação das pessoas também, né. Você às vezes critica uma pessoa e a pessoa está vendo só um lado da coisa. Foi a primeira vez que eu entendi que eu poderia ser uma pessoa adulta, que a minha cabeça poderia suportar mais conhecimento. E agradeci por estar na faculdade, porque a faculdade me deu a maturidade que eu precisava ter, assim. Você falando me dá a sensação de que trouxe, tipo, uma tridimensionalidade pra sua compreensão. Sim, eu não tinha noção do que era isso, olha só, eu não tinha. E quando eu tive o privilégio, né, e a oportunidade de ir no Museu do Prado, que aí, assim, eu sou obsessiva, né, com as coisas que me emocionam, né, eu corro muito atrás do que mexe comigo. Então eu falei para mim mesma, para mim, para meus orixás, Deus, meu anjo da guarda, ancestral, eu falei: "Eu preciso ver esse quadro de perto". E várias pessoas me desencorajaram não, não acreditaram no que eu falava, porque falaram: "Você tá doida, isso aí só existe no Museu do Prado em Madrid, como é que você vai em Madrid ver esse quadro? De repente o quadro nem está exposto". Na turnê que eu fiz com Caetano, antecipadamente, quando eu cheguei em Londres, eu já estava falando com gente em Madrid, e tinha uma exposição do Velázquez, né, porque Deus é muito bom. E aí eu fui, o Felipe Veloso, que é um anjo na terra, o Felipe me levou no Museu do Prado, e eu pude ficar diante desse quadro, eu acho que eu fiquei 1 hora ali, 40 minutos. Eu explorava, assim, um negócio absurdo. E eu me envergonhei muito, às vezes, de eu ver pessoas se emocionando, né, com pinturas, e eu falava assim: "Gente, que frescura, como assim um quadro pode mexer tanto com uma pessoa?". E comigo mexeu, mexeu mesmo. Você falando, me vem a sensação de parecer com a cena de você no espelho também, né. Eu acho que porque você tem a perspectiva de você, mas do que está sendo retratado É, é engraçado, engraçado. e esse choro que foi desencadeado por essa pintura, se você pudesse qualificar esse choro, que tipo de sentimento é aquilo que estava extravasando? Eu acho que é esse choro é quase que a tristeza que a gente tem com o conhecimento. Eu senti uma gratidão imensa pela minha vida. Eu acho que não é um quadro que todo mundo vai poder ver, não é um lugar que todo mundo pode estar, principalmente uma mulher preta, poder estar no Museu do Prado e olhar um quadro do Velázquez tão famoso assim, e um quadro que tem tanta história, enfim. Poxa, vou te falar, a aula que eu falei para você, que eu me emocionei e tal, foram 4 aulas, tá, sobre esse quadro. É como se tirasse um véu diante de mim, uma perda de inocência total, assim. E aí, quando eu enxerguei o quadro e eu me emocionei e chorei, eu agradeci a minha possibilidade de estar ali e de ver que ela não mentiu para mim. Foi uma constatação do que ela disse, porque eu fiquei em volta do quadro que nem uma criança em torno de um brinquedo que ela gosta, sabe, vai lá, brinca e volta. Eu fiquei ali, eu ia de um lugar para o outro, e também me preocupei de não ser a louca do museu, então estava emocionada, mas também não queria pagar um mico, né. Eu me aproximava, eu me afastava. Foi um soro, assim, de agradecimento, de gratidão mesmo, por eu ter pedido tanto isso para o tempo, para Deus, pedi tanto para esse momento acontecer, e aconteceu, e eu estava ali, o quadro estava ali. Poderia ter sido uma exposição do Velázquez que não tivesse esse quadro, sabe. Ou então eu poderia chegar e fazer que nem eu fiz com a Mona Lisa. Me perdoem. Ai, Leonardo da Vinci, me perdoa. Mas, assim, a primeira vez que eu vi a Mona Lisa foi quase que uma broxada. Eu fiquei tão desapontada, se eu fosse homem eu broxava, sabe, assim, eu falei: "Hã? É isso?". Meu ponto G não foi atingido desse jeito, sabe. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Quando eu estava fazendo as minhas lives, eu fiz uma live sobre ancestralidade. Cada dia tinha um tema, o tema era esse. E aí, no início, eu achei uma ideia muito vaga, mas na hora eu sentei em frente ao celular, fechei os olhos, falei: "Bom, o que que é ancestralidade para mim?".
Depois eu falei: "Não, tá errado. Eu vou chamar as pessoas que eu acho que podem ter fios comigo". A maioria eram pessoas pretas e não eram artistas conhecidos, né, famosos. Eu fui chamando o povo que eu conhecia, artistas que estavam no mesmo lugar que eu ou que tinham histórias para contar, e gente que pudesse falar de trás, pudesse puxar um fio do passado. Então eu conversei com o Tiganá Santana, lá de Salvador, e eu fiquei a live inteira tentando falar com a Deli, do Jongo da Serrinha. E a Deli não estava conseguindo entrar, porque ela estava lá na Serrinha e a internet dela era ruim. Então eu fiquei ali durante aquela live muito tempo conversando com Deus, falando: "Meu Deus, eu quero tanto que a Deli entre, e eu quero tanto que ela entre da Serrinha, sabe, que fale do jongo e tal". A live passou e ela não conseguiu entrar. Quando eu estava me despedindo das pessoas, a Deli entrou e ela estava dentro do terreiro da vovó Maria Joana, que foi a mãe de santo da Clara Nunes, quando a Clara Nunes frequentava a Serrinha, né, fez santo da Clara, e era um gongá de umbanda, um altar de umbanda, sabe. Aquela cena ali da Deli, diante daquele altar, com aqueles santos da umbanda, lá na Serrinha, falando sobre jongo, sobre os mais velhos, sobre as almas benditas. Aquilo ali me deu uma força, aquela live eu entendi, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô fazendo isso. Que bom que eu não parei e eu vou continuar mesmo, eu tô fazendo certo. Porque para uma pessoa que é insegura, você ter essa frase na sua cabeça, eu acho um avanço, sabe. A gente poder enxergar os nossos acertos. Eu estou sempre preocupada em corrigir os erros e às vezes o erro nem acabou, eu estou tentando corrigir o erro justamente para aprender, né. E para aprender você tem que errar por completo. E às vezes eu vejo: "Ih, errei". E aí é claro que eu não vou aprender nada, mas naquele momento ali eu falei: "Eu acertei, eu estou usando a minha voz para uma coisa boa". Logo depois dela entrou o Marcelinho Moreira, fazendo uma homenagem à mãe dele que tinha acabado de falecer, e aí eu entendi que era isso. Você contando essa história me dá a sensação de que esse momento de plenitude veio quando você conseguiu se conectar com uma força interior que Sim, é praticamente imune a qualquer autoimagem que não seja essa da potência. Eu acho que eu faria essa conexão com aquela potência que você sentia cantando, imitando ou encarnando a Bethânia, dessa potência de estar conectada com esse instinto, porque nesse lugar não existe questionamento, né, não existe dúvida, que eu acho que você fala muito da tua infância como um lugar que foram colocando muita dúvida, né, na sua potência. sim. E eu acho muito bonito como esses momentos trazem isso, de uma conexão que independe do mundo exterior, que é você enxergando a sua potência. A minha potência, que pode se somar a outras, mas é a minha vibração. É isso, é a minha vibração, é a minha digital, é o meu timbre de voz, é a minha respiração, meu corpo. O que a gente pode enxergar como limitação, eu acho que pode enxergar também como um vetor de coisas. Você pode alavancar coisas. E outra coisa que eu achei muito interessante é que, tanto no exemplo do Velázquez quanto nesse, foi um momento em que você, para se conectar com esse teu mundo interior, você usou da oração, ou enfim, da prece e da graça, alcançar essa graça. Sim. Então é quase que uma religiosidade, digamos assim, voltada para si, no melhor sentido da palavra, né? Não no sentido de ego, mas no sentido de você usar a fé para construir a fé em si mesma, né? Sim, você foi certeiro, é isso, é isso. Eu sempre tive isso comigo, eu sempre tive um sentimento de religiosidade. Volta e meia eu me deparo com a religião e eu, às vezes, dou uma parada para tentar entender o que é aquilo, mas a sensação da religiosidade, ela tá sempre comigo, assim, sempre. E eu aproveito também o fato de eu ter uma mente, quando eu falo muito, né, de ser pisciana, porque a gente tem o nosso mundo, o pisciano tem o mundo dele. Claro que o mundo dele é desenhado com a minha caligrafia, o meu risco. Então ele tem sentido só na minha cabeça, mas eu consigo emanar os meus pedidos. Às vezes, minha maior dificuldade é entender o que eu quero.
Uma vez que eu entendi o que eu quero, eu vou emitindo os meus gritos para o universo. E às vezes eu quero chegar em lugares que as pessoas não estão vendo, ou não acreditam, ou acham que eu não posso fazer. E isso independe do outro, tudo comigo. Eu não me acho super-herói por isso, eu acho que todo mundo tem isso, na verdade. A gente só tem que saber o que cada um quer. Você usa essa fé como aliada nessa sua conexão com a sua potência. Sim, e quando eu vejo beleza e eu quero estar perto daquela beleza, por exemplo, eu tinha que conhecer o Paulinho da Viola. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o Pandeia, fui conhecer na velha guarda da Portela, eu lembro de ter falado com o seu Jair, falei: "Ai, seu Jair, queria tanto conhecer o Paulinho". E o seu Jair me apresentou o Paulinho. O dia que eu encontrei o Paulinho, foi muito constrangedor, porque eu fiquei muito emocionada, né, de estar encontrando com ele e tal. E aí depois eu fui apresentada ao Paulinho umas 5 vezes, por 5 pessoas diferentes, e ele sempre educado falava: "Muito prazer, como vai?". Aquilo acabava comigo, porque eu falava: "Como assim, muito prazer, eu já conheço você". Não falava nada, ficava quieta. E aí, assim, através do Paulinho, eu consegui conhecer o Elton Medeiros. Eu também emanei o Elton Medeiros, porque eu precisava conhecer o Elton Medeiros. Eu precisava. Eu sempre achei o Elton Medeiros um dos maiores melodistas do Brasil. Conheci o Elton da melhor maneira possível, conheci o Elton no Bip Bip. E foi uma coisa que eu olhei, eu falei: "Meu Deus, obrigada, tá aqui, Elton Medeiros tá na minha frente", sabe assim. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Quando eu comecei a fazer as lives, eu ouvi de uma pessoa: "Muito bonito isso que você está fazendo, mas isso não vai pagar as suas contas. Você está trabalhando de graça para as pessoas". Eu acho que foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida, porque eu estava como se eu tivesse iniciando um voo, né, um voo que eu não sabia nem para onde ia dar, mas eu estava num lugar na pandemia, eu estava desesperada, angustiada, pré-depressiva. Antes de começar as lives, eu fiquei 3 noites sem dormir. Acredito que muitas pessoas também passaram por isso. E nessa coisa de estar sem dormir, a sua cabeça começa a funcionar de uma outra maneira. Até porque eu ficava sem dormir e quando o dia começava, eu tinha que dar conta de cuidar da minha filha e da minha mãe. Eu ficava meio zumbi, assim. E aí, quando eu comecei a fazer as lives para minha mãe, quando eu comecei a fazer comigo, é curioso, né, eu falei para você que o mais importante, falei da live sobre a ancestralidade, mas eu comecei indo lá para trás, eu comecei falando sobre nem a minha escola, eu comecei a falar sobre o Império Serrano, a falar sobre o Silas de Oliveira, a falar sobre a Dona Ivone Lara, depois eu fui entrando ali, Zequete, Cartola, mas foi uma coisa bem de trás. Quando a live começou a engatar, e aí eu ia dormir feliz com o que eu tinha feito, de estar com tudo, né, de estar me vendo no celular, olhando o meu rosto, me achando bonita, vendo as pessoas virem conversar comigo, esquecendo de toda desgraça, toda morte, toda notícia ruim, todo um governo, eu nem sei o nome que eu dou para o governo que estava durante a pandemia, não dá para descrever. Eu estava num inferno de Dante sem a genialidade do Dante. 50.000 lanças em tudo quanto era parte do meu corpo, eu estava muito mal. Eu abri uma janela, eu descobri assim: "Não, espera aí, nesse lugar aqui, durante essas 3 horas, durante essas 4 horas, durante essas 5 horas, 6 horas, sei lá, o tempo que for, eu não estou lembrando de morte". Eu me agarrei naquilo, sabe? Naquele início de esperança de eu vou conseguir passar por esse pesadelo, ouvir que aquilo que eu estava fazendo não era nada, que era um desperdício de energia, eu acho que foi a pior coisa que eu ouvi. Voltando àquela cena de você cantando Bethânia, que era mesmo com tudo que te colocavam para baixo, mesmo ali você encontrava a sua potência, né, vejo muito como se você, de novo, tivesse esse dom de enfrentar essas forças, que no caso era ali o que falavam para você, mas no caso da pandemia era um absurdo que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Sim.
Eu acho que é tipo ali quando você canta e falam que aquela música não podia, né. É, cara, eu sou muito do contra. Eu sou muito do contra. Eu sou vascaína, né. Então, minhas irmãs, todas flamenguistas, com aquele papo que eu ouço até hoje: "Ah, é tudo Flamengo e todo mundo é Flamengo e todo", eu falava: "Todo mundo não, eu não sou todo mundo". Falava que nem minha mãe: "Eu não sou todo mundo". Olha, para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer as lives, estava tendo um movimento ali, Twitter, Facebook, que estava bombando na época, de pessoas falando assim: "Meu Deus, que medo que eu tô de entrar na rede social e cair dentro da live de alguém. Meu Deus, mas que mala essas lives. Nossa, essas lives são horrorosas". De tanto ouvir as pessoas falando mal da live, eu falei: "Tá aí, vou fazer isso aí. Ninguém quer? Eu vou fazer. Olha só, eu mando em mim, no meu celular, com a minha internet, no meu quarto, no quarto do meu sobrinho, tudo eu, não tem ninguém ali. A hora que eu quisesse parar, eu parava. A hora que entrava um bolsominion me xingando, eu xingava de volta, eu bloqueava. Aí vinha um cara falando merda: "Não, sai daqui, tu não merece estar aqui". Tinha até o negócio, minha live, minhas regras. Era isso, entendeu? Era eu e eu. Assim não pode ser, sabe assim? Ah, não gosto, não vê, né? Não gosta, não vê. Engraçado, né, que Vasco é tipo quase como se fosse um outro tipo de signo, né, que define a pessoa. Sim, nossa! Meu irmão tinha uma mesa de botão com aqueles botões lindos de madrepérola. Lindos, lindos, né, aí os zagueiros eram maiores e o atacante era pequenininho, eram os mais lindinhos, né, brilhando assim. E eu lembro, um dos zagueiros do time do meu irmão era Vasco, era o Abel, né. Aí à frente do Abel, aí tinha Orlando, Zanata, Marco Antônio, o botão do Marco Antônio era lindo, eu amava o botão do Marco Antônio. E aí, quando a decisão Vasco e Flamengo e minhas irmãs tocando terror com aquele papo de Flamengo, Mengo, 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 aí eu ouvia o locutor e ele começou a falar os nomes. Não sei o que lá, Zanata, Marco Antônio, Dinamite, Mazzaropi, e aí vem o Galinho de Quintino. Aí eu falei: "Esses filhos da puta tá torcendo para o Flamengo?". Eu pensando, né, no locutor. Eu falei: "Filho da puta, tá torcendo para o Flamengo? Como assim tá torcendo para o Flamengo, cara? Não é um jogo de não é de igual para igual". Aí eu, na minha cabeça louca, eu imaginei que aquele locutor estava torcendo para o Flamengo e quem estava ouvindo aquele jogo estava torcendo por causa do locutor. Aí eu pensei assim, eu falei: "Ah, meu amigo, na minha cabeça tu não vai entrar não". Qual é o outro time? O outro time, os jogadores eu conhecia o nome deles todos. Eu falei: "Não, é isso aí, sou isso aí, sou Vasco". E aí o Vasco ganhou, aí apanhei, tomei porrada, sabe aquele beliscão de unha? Que você pega a unha, junta a unha, vira assim? Beliscão cascudo, mas fui dormir toda dolorida, mas Vasco. Caraca, quando você sentiu que alguém estava ousando invadir o seu mundo interior sem permissão, você se protegeu. Falei: "Não, eu não vou acreditar nesse cara não, não vou", porque o Flamengo também tinha um timaço, né, Zico, Andrade, Adílio. Falei: "Não, eu vou para quem eu conheço, Zanata, Marco Antônio, Roberto Dinamite, Abel", sabe assim? Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Eu estava um dia muito triste, com problemas pessoais, e aí é isso, você vai ficando triste, você vai se aproximando de um espectro que você não está gostando. E eu ia fazer uma live para o Silvio Almeida, que era aniversário do Silvio Almeida, e eu tinha feito uma live cantando Djavan para ele, e entrou o Ronaldo Bastos e falou sobre uma música chamada O Sol, que a Gal tinha gravado. E eu não conhecia a música. E eu fiquei tão envergonhada por eu não conhecer a música, sendo uma música do Djavan, sendo gravada pela Gal, que são 2 artistas que eu acho que eu conheço tudo, né. Me envergonhei ali, aí o Ronaldo Baixo tentou cantar, mas ele também não é cantor,
E aí eu falei: "Bom, eu vou fazer mais uma live para o Djavan no dia seguinte e vou aprender essa música até amanhã e vou cantar". E aí o dia passou, enfim, pandemia no auge, então milhões de questões na minha casa, parente querendo visitar e a gente não deixando, essas coisas, paranoias e tal, e eu tendo que me preparar pra live, deu umas 6 da tarde, assim, eu fui pra minha laje, olhei para o céu, assim, eu falei: "Que merda, hein, Tereza, prometi que ia cantar a música para o Ronaldo Bastos, a melodia não tá firme, porque não se aprende música em um dia, né". E eu fiquei ali me sentindo meio incapaz e falando: "Dei um passo maior que a perna, mas eu vou fazer, né, eu vou ler e eu vou fazer". Nesse meio tempo que eu tô ali meio me lamentando, meio sei lá o quê, toco o meu celular, um número que eu não conhecia, era a Suzy, empresária do Djavan, falando: "Tereza, eu tô te ligando que o Dja ouviu ou soube que você fez uma live pra ele, e ele pediu pra cantar". Ele falou que ele não vai cantar, mas ele quer cantar uma música, que era essa música que a Gal gravou, sabe. Era justamente a música que eu passei o dia inteiro, eu não consegui ter a minha mente clara pra poder aprender a melodia certa. Quando ela falou, assim, que o Djavan queria entrar, eu não sou amiga do Djavan, sou fã do Djavan, né, já encontrei com ele em alguns momentos, em show, já sentei numa mesa com ele assistindo o show do Chico, mas quando ela falou que ele queria entrar e ele não ia cantar, mas a única música que o Djavan ia cantar seria essa música que eu passei o dia inteiro tentando aprender, eu eu nunca ganhei, né, na loteria, acho que você também não. Mas foi uma alegria, foi não sei, assim, sabe esses filmes bíblicos, né, que aquela nuvem abre, que desce aquele raio, né, desce um clarão? Eu fiquei num estado de maravilha, eu fiquei, assim, sei lá, dentro de uma música do Chico César, eu virei um ser encantado, eu fiquei tão feliz, mas tão eu virei um duende. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu desliguei o telefone e a live ia começar em 20 minutos, e eu peguei o telefone, eu liguei, eu só não liguei para o Papa, porque eu não tinha o telefone dele. Eu queria falar para os meus amigos isso, sabe, da generosidade, da a graciosidade. O Djavan, assim como a música que ele faz, o Djavan, ele é indefinível, ele é inesperado. E aí ele realmente fiz a live, ele entrou, ele ficou 2 horas e 40 minutos conversando comigo, falou sobre a história dele toda, sobre o nome, sobre como ele surgiu, como surgiu a música dele, e ele cantou essa música, então assim, sei, eu espero poder lembrar disso, mesmo quando a minha memória falhe, sabe. Traz minha morena do além-mar, minha irmã, meu irmão, que tem ouro na pele, da alma pagã. Ou então quando eu estiver revoltada, né, eu pensar que a vida não foi tão cruel comigo assim, sabe. Foi um presentaço. E ele nem imagina o bálsamo que ele trouxe pra mim. Poxa, muito lindo. Parece de novo mais uma daquelas 2 das graças alcançadas, né. Que eu acho muito legal a sua relação que você tem com arte e com gratidão, né. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, porque cada vez mais que eu vou estudando, eu vou aprimorando o meu letramento racial, que eu tento entender a história do Brasil, que eu tento entender como as coisas funcionam, que eu tento entender como as pessoas reagem e como a vida realmente é, eu me revolto muito. Eu tenho uma sensação muito, não sei, eu sempre achei que eu era Martin Luther King, sempre quis ser, e o Brasil me obriga a ser Malcolm X, de alguma forma. Tem coisas que eu não entendo, que eu não consigo transpor, e eu também não consigo passar por cima disso e falar: "Tudo bem, não foi comigo, tudo bem, vou seguir a minha vida". Então, sempre quando eu vejo uma coisa muito ruim acontecer com pessoas que têm o mesmo perfil que eu penso que aquilo poderia acontecer comigo.
Então, quando coisas boas acontecem, eu agradeço, porque eu quero que Deus saiba que eu gostei daquilo, então faz de novo. A impressão que eu tenho é que se eu não falar "muito obrigada", ele não vai saber do que eu gosto. É muita gente. Vai treinando o algoritmo divino, né? É, então assim, já que Deus sabe tudo, eu não quero que ele me veja só reclamando. Ele tem que saber do que eu gosto também. Então assim, aconteceu uma coisa boa, Deus, valeu, faz de novo, gostei disso, e foi bom. Obrigada. Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Tem uma música do Caetano que fala: "A dor define a nossa vida toda", os passistas. A dor define nossa vida toda. Mas esses passos dançam moda e dirão. Eu diria que a dor passa e a gente muda. As maiores dores que eu tive na vida, as maiores decepções, as maiores traumas, né, que eu tive na vida, o pior do trauma, o pior da dor, o pior da pontada, é a gente achar que aquilo ali é para sempre, e não é. Então, eu gostaria muito de ter conversado comigo no início da minha carreira e não ter me abalado tanto em ouvir a palavra "não". Até porque ela continua, mas eu encaro ela de outra maneira. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Ou em termos de expressão criativa? "O que você faz é bom", a minha criança falaria para mim. Eu sempre valorizei muito minhas inseguranças, sabe. E em muitos momentos eu não acreditei em mim. Hoje eu estou diante de um desafio muito grande, eu vou fazer o show numa casa gigante, eu não tenho patrocínio, mais uma vez, eu estou produzindo um show, eu estou dirigindo um show pela primeira vez, eu não tenho tempo para lamentar não ter o patrocínio que eu sempre pedi e não consegui ainda. Eu preciso muito da minha criança, sabe. Eu preciso muito dessa menina dar água na cabeça, eu preciso da menina que ficou lá em frente à turma, que debochava, imitando a Fafá de Belém. Eu preciso dessa Cristina sonhadora, porque eu estou colocando um sonho no palco. Eu não tenho como fazer como o Paulo da Portela, né, ir na casa das pessoas e convidá-las a me assistir, mas eu estou emanando sonho, estou sonhando, estou botando um sonho no palco, e eu estou acreditando nele. Nessa conversa com a Tereza Cristina, ela contou como desde cedo foi confrontada com questionamentos externos sobre sua beleza e seu valor. E a arte, ou a expressão artística, surgiram como canal de contato com a sua potência. Era como se dentro desse contexto se valorizar não fosse nem permitido, e tivesse que ser praticamente um ato de rebeldia, de cantar as músicas proibidonas escondidas até torcer pelo Vasco. Ela entendeu que para ser ela mesma, em sua potência máxima, ela precisaria ser do contra. Uma espécie de fé na exceção, de que é possível ser diferente dos padrões limitados que a sociedade tentou impor nela. E a cada vitória dessa fé, ela entra em contato com o que parecem ser os outros elementos fundamentais da sua relação com a arte e com a vida, que são a graça e a gratidão. Muito se fala sobre como o erro é importante no processo criativo, mas com a Teresa eu aprendi que enxergar os nossos acertos e agradecer por eles pode ser uma ótima maneira de lidar com as nossas inseguranças. Uma maneira de treinar o algoritmo divino, explicar que aquilo ali pode e deve acontecer novamente. E quando a Teresa fala do impacto de se dar conta do conceito artístico da perspectiva, eu fico com a sensação de que essa é um pouco a jornada da autopercepção dela, de rejeitar esse olhar internalizado distorcido sobre si mesma e mudar a perspectiva, para entender não só as nuances e o lado do outro, mas também para conseguir enxergar a sua própria potência. Você pode acompanhar a Tereza Cristina pelas redes sociais, plataformas de streaming e, se estiver em São Paulo, pode assistir ao seu novo show Terezinha, no Tokyo Marine Hall, no dia 19 de maio, em homenagem à cantora Maria Bethânia. O link para tudo isso está na descrição do episódio.
Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.